Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das segundas-feiras. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje é segunda, como todas as segundas, nós temos esse encontro. Hoje é dia 15 de março de 2021, 20 horas, e estamos juntos. Muito bom, os amigos estão chegando. Um abraço para a Márcia, um abraço para os amigos que se encontram no Facebook, no Instagram, criando essa grande rede de fraternidade, muito carinho, os benfeitores amigos, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, esses benfeitores que desde a primeira hora nos dão todo o apoio, toda a sustentação aos trabalhos realizados na nossa casa espírita. Então nós só podemos dizer muito, muito obrigado a cada benfeitor amigo, benfeitores anônimos, mas que estão aqui conosco, nos auxiliando, nos dando toda a proteção e todo o amparo. Queridos amigos, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos aqui na mensagem 21, oração e renovação. É uma passagem de Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Emmanuel diz: é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Então, Emmanuel diz: oremos sim, mas também trabalhemos. Senhor, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, como todas as segundas-feiras, e nós só podemos dizer muito obrigado por mais essa oportunidade e pedindo a cada emissário do bem que agora em nossos lares se encontram conosco, que eles possam nos envolver com essa atmosfera de paz e que possamos aproveitar os momentos de reflexão que serão trazidos para implementarmos, Senhor, nas nossas vidas. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado. Queridos amigos, que bom estamos juntos. Marli, boa noite, Marli, seja bem-vinda, Marli. Alguns amigos estão chegando, mas eu não estou conseguindo visualizar, peço desculpas. Jéssica, mas sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos nesta noite, neste momento, quando nos reunimos com esse propósito de refletirmos na mensagem do Evangelho, à luz da doutrina espírita. O nosso tema de hoje se intitula o seguinte: nós podemos fazer mais que isso. E nós trouxemos uma história que ela é triste. É uma história que nos toca o coração, mas que também nos traz
uma grande lição de vida, um grande aprendizado. A história começa assim. Uma mãe com apenas 26 anos, parou ao lado do leito de seu filhinho de 6 anos, que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dela estivesse pleno de tristeza e angústia, ela também tinha um forte sentimento de determinação. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que seu filhinho crescesse e realizasse seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível por causa da leucemia terminal. Mas mesmo assim, ela ainda queria que o sonho do seu filho se transformasse em realidade. Ela tomou a mão de seu filhinho e perguntou. Billy era o nome dele. Billy, você alguma vez já pensou o que você gostaria de ser quando crescer? Você já sonhou o que gostaria de fazer com sua vida? Ah, mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro quando eu crescer. A mãe sorriu e disse, vamos ver se podemos transformar esse sonho em realidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local, na cidade de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, onde se encontrou com um bombeiro de enorme coração, chamado Bob. Ela explicou a situação do seu filho, seu último desejo, e perguntou se seria possível dar ao seu filhinho de 6 anos uma volta no carro dos bombeiros, em torno do quarteirão. O bombeiro Bob responde àquela mãe. Ele disse o seguinte, veja, nós podemos fazer mais que isso. Se você, fala o bombeiro para aquela mãe, se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender às chamadas de incêndio. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme verdadeiro para ele, com chapéu, com emblema de nosso batalhão, um casaco amarelo, igual ao que vestimos, e botas também. Eles são todos confeccionados aqui mesmo na cidade e conseguiremos rapidamente para o pequenino. 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto, vestiu-o em seu uniforme de bombeiro e escoltou-o do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado até o quartel central. Ah, ele estava no céu. Ocorreram 3 chamados naquele dia, na cidade de Phoenix, e Billy acompanhou todos os 3. Em cada chamada, ele foi em veículos diferentes, no caminhão-tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe do Corpo de Bombeiros. Ele também
foi filmado pelo programa de televisão local, tendo seu sonho realizado. Todo o amor e atenção que foram dispensadas a ele acabaram por tocar Billy tão profundamente que ele viveu 3 meses mais que todos os médicos haviam previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair, dramaticamente. E a enfermeira-chefe, que acreditava também no conceito de que ninguém deveria morrer sozinho, começou a chamar ao hospital toda a família. Então, ela lembrou do dia que Billy tinha passado como um bombeiro e ligou. A enfermeira ligou para o chefe e perguntou se seria possível enviar algum bombeiro para o hospital naquele momento de passagem para ficar com Billy. E o que vocês acham que o chefe dos bombeiros respondeu? Realmente, vocês estão certos. O chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos. E faça-me um favor, pediu o chefe à enfermeira. Quando ouvir as sirenes e ver as luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio, porque senão as pessoas no hospital iriam ficar apavoradas. É apenas o corpo de bombeiros vindo visitar, mais uma vez, um de seus mais distintos integrantes. E você, pergunta o chefe à enfermeira, e você poderia abrir a janela do quarto dele? Por favor, muito obrigado. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada-magiros chegaram no hospital. Estenderam a escada até o andar onde estava o garoto. E o que será que aconteceu? 16 bombeiros subiram pela escada até o quarto de Billy. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram, falaram para ele o quanto eles o amavam. Com um sopro final, Billy olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? E ele responde. O chefe amorosamente olha para Billy e diz: Billy, você é um dos melhores, disse o chefe. Com estas palavras, Billy sorriu e fechou seus olhos pela última vez. Com um sopro final, Billy se encaminha ao retorno à verdadeira vida. Uma história real? Não importa. O mais importante é pensarmos: e se fosse eu, como eu agiria em benefício do outro? Como posso ajudar o meu próximo? E eu acredito que neste momento você pode estar pensando: eu não tenho condições para ajudar ninguém. Quantos de nós pensamos isso e expressamos isso? Eu não tenho condições para ajudar ninguém. Mas ajudar alguém não significa ajudar financeiramente ou com comida. São apenas maneiras
que nós usamos para ajudar alguém. Não fomos escolhidos, e é importante refletirmos nisso. Não fomos escolhidos, tivemos a oportunidade de sermos escolhidos para reencarnar e viver uns anos neste mundo e depois retornar ao mundo espiritual. Mas não estamos aqui de férias, nem a passeio. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão: colaborar com Cristo. Mas de que forma poderíamos colaborar com a obra de Jesus? Podemos colaborar e devemos, expressando o amor, através das nossas atitudes, em benefício da humanidade. Olharmos à nossa volta e aos pequeninos gestos de cada dia, nós estaremos contribuindo, trabalhando em benefício da pacificação dos corações ainda atormentados, auxiliando para que o nosso planeta possa entrar num clima de harmonia, de fraternidade, de amor. Lembrando, o evangelista Lucas, no capítulo 6, versículos 38, quando Jesus se manifesta com as seguintes palavras: Dei e será dado a vocês. Uma boa medida, diz Jesus, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus se utilizava do dia a dia, do que estava a seu redor. E nesse momento, ele dá esse exemplo, esse ensinamento, se utilizando de uma medida que eram usadas para medir um cereal, para medir algo, porque não tínhamos as balanças de hoje em dia, balanças com precisões. Então ele faz essa comparação. Dei e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. É o que Jesus nos ensina. E ele continua dizendo: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? E Jesus vai responder agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 35 a 40. Mateus também, o evangelista, quando traz esse momento desse ensinamento de Jesus, e vem dizendo assim: quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus
menores irmãos a mim o fizeram. O que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Essa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 6, e do Evangelho de Mateus, capítulo 25, é belíssimo, porque Jesus vai mostrando quando nós praticamos o bem, é como se nós estivéssemos realizando esse bem ao próprio Mestre Jesus. Mas, queridos amigos, tem uma fundação chamada Children Brasil, que ela nos traz um texto muito interessante, falando sobre o amor ao próximo para transformar a vida das pessoas. E ele vem dizendo o seguinte: o amor ao próximo é o ensinamento mais forte vindo de Jesus. O amor ao próximo é o ensinamento mais forte vindo de Jesus, pois por meio dele é possível colocar em prática todos os outros ensinamentos. Quando nós amamos, nós verdadeiramente, nós colocamos em prática todos os outros ensinamentos. A fraternidade, a caridade, a bondade, a humildade, a benevolência. Então o amor é o ensinamento mais forte. Afinal, quando amamos o próximo, fazemos ao outro tudo o que gostaríamos que fizessem conosco, como respeitar, acolher, ter empatia. Se realmente amamos verdadeiramente, nós vamos tratar o outro da maneira como nós queremos também ser tratados. Mas o que é o amor ao próximo? O amor ao próximo é ajudar o outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, é um ato de empatia, sem se deixar levar pelo orgulho. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro e tratá-lo com respeito. Isso é muito importante. Mas para que a gente possa começar nesse exercício do amor, nós temos alguns passos que a Fundação Children nos ensina. Tenha atitude humanitária. Mas o que é uma atitude humanitária? Ser gentil. Ser gentil com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Porque nós não temos noção do que o outro está passando. Às vezes um sorriso, um bom dia, uma atitude gentil pode salvar uma vida. Pode evitar que aquele que está tão angustiado, com o coração tão oprimido, esqueça as portas do suicídio, esqueça às vezes de um ato de violência que ele estava pensando em realizar. Mas tem mais, essa atitude humanitária, esse respeito, respeitar o direito alheio em todas as situações. Tanto nas grandes como nas pequeninas coisas, porque nós devemos começar respeitando o direito alheio no nosso dia a dia. Por exemplo, uma vaga de estacionamento preferencial. Nós respeitarmos aquela vaga. Se ela pertence a um idoso, a um deficiente, permitirmos que ali fique reservado para aquele irmão que precisa. Respeitar as filas. São atitudes simples, mas que de muita importância. Mas não é somente no meio social.
valorizar a paz dentro do próprio lar. Muitas vezes, nós temos paciência com os amigos do trabalho. Quando nós chegamos ao nosso ambiente religioso, nós chegamos com uma auréola, parecemos santos, mas às vezes em casa somos totalmente diferentes. O convite, sermos promotor da paz dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar. Isso também é uma atitude humanitária. Respeitar o próximo. Apesar das diferenças entre as pessoas, é preciso praticar o respeito pelo outro. As diferenças não existem para separar, mas sim para unir. Então precisamos respeitar a forma que o outro pensa, o estilo de vida, as suas características, o respeito ao próximo. Mesmo que ele torça por um time diferente, tenha uma escolha política diferente, uma religião diferente, mas esse caminho é muito importante para transformarmos o nosso planeta. Um outro convite também que a Fundação Shield vai passando nesse texto, ela fala sobre participar de projetos sociais. E muitos podem alegar, quem sou eu? Que é isso? Eu não levo jeito, eu não tenho tempo, eu não posso. Mas temos muitas oportunidades para participarmos desses projetos sociais. E se houver falta de tempo, e todos nós temos o tempo sempre muito limitado, temos hoje o voluntariado de forma digital. Então, mesmo à distância, temos condições. Nós temos observado, nesta pandemia, nesse momento de isolamento social, pessoas dentro dos seus próprios lares, auxiliando de forma à distância, mas fazendo campanhas que possam colaborar com outros que estão passando por momentos difíceis. Pessoas em casa, costurando máscaras e doando. Então temos muita possibilidade de trabalharmos em benefício da sociedade, de irmãos que estão precisando. Projetos sociais que vão nos auxiliar também para abrirmos os nossos corações, desenvolvermos o sentimento de fraternidade, o sentimento de compaixão, de empatia. Isso é muito valoroso. Há, inclusive, trabalhos, projetos sociais, como, por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas por dia, que o objetivo daquele voluntário é simplesmente ouvir. Ouvir alguém que está com o coração em chagas, que está com a mente totalmente em desalinho. E 24 horas por dia, 365 dias por ano, o CVV está ali, contando com a colaboração desses voluntários que são treinados, preparados para esse tipo de trabalho. Mas é importante também nós compartilharmos o que nós fazemos bem. Se nós sabemos fazer algo bem, devemos também compartilhar. Não devemos guardar somente para nós. Seria um egoísmo. Guardar somente para si. Quem tem amor ao próximo, dá valor às palavras e, evidentemente, sabe empregá-las com todos aqueles que cruzam seu caminho. E isso também vale para o ambiente virtual. Temos que ter muito cuidado. A tecnologia,
a internet, o meio virtual é uma bênção permitida por Deus, desde que ele seja bem usado, bem utilizado. Afinal de contas, uma postagem nossa pode chegar onde nem imaginamos. Muito cuidado com o que nós postarmos para que a nossa mensagem, porque antigamente a gente dizia, as palavras são soltas ao vento e não tem mais como trazê-la de volta. Mas hoje, com esse ambiente virtual, quando nós escrevemos, milhões de pessoas podem ser influenciadas com as nossas palavras, para o bem ou para o mal. Então, não devemos guardar para nós o que nós sabemos fazer de melhor e termos essa vigilância, dividirmos somente o que será para somar e nunca para dividir, para magoar, para induzir outros a praticarem o mal. Mas, voltando à história de Billy, lembrando a atitude daquele bombeiro, o Bob, que motivava os demais com sua maneira de ser. Lembrando como aquele bombeiro agiu, nós perguntamos a cada um de vocês. E você, que agora está aqui conosco, responda intimamente dentro do seu coração. Não precisa responder em voz alta, nem responder para quem está aí ao seu lado. Responda para você mesmo. E você, diante do pedido de seus amigos, filhos e parentes, tem respondido: eu posso fazer mais que isso? Tem respondido: eu posso fazer mais que isso? Esperamos que sim. Queridos amigos, desejamos que a doce paz de Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Foi muito bom estarmos juntos e esperamos vocês na próxima segunda-feira com um tema para a nossa reflexão. Que Jesus abençoe a nossa semana. Muita paz para